Paz do Senhor, povo de Deus, entrando aqui ao vivo para trazer uma pequena mensagem da palavra de Deus ao teu coração. Esperar os irmãos se conectarem para que nós possamos falar acerca da palavra de Deus. Palavra de Deus que é digna de toda aceitação. Palavra de Deus que tem poder de levantar quem está caído. A palavra de Deus que tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa, desde que essa pessoa abra a porta do seu coração, permitindo que a palavra de Deus faça o efeito para o qual ela foi enviada. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração do ser humano. Esse versículo mostra para nós que a palavra de Deus, ela vai aonde ninguém vai. A palavra de Deus produz aquilo que ninguém produz. A palavra de Deus traz vida aonde há morte. Sabendo da importância da palavra de Jesus, o centurião foi procurar Jesus, pois o mesmo estava com um problema localizado dentro da sua casa. E quando ele chegou na presença de Jesus, ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, pois eu também sou homem de autoridade. Se eu pedir para o meu mensageiro, os meus subordinados virem até a mim correndo, eles vêm. Se eu pedir para eles ir até lá, eles vão. Mas como eu sou um homem de autoridade, e eu sei que o Senhor também é um homem de autoridade, mas o Senhor tem algo que eu não tenho. O Senhor tem poder. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus liberou a palavra e aquele homem recebeu o milagre dentro da sua casa. Então, nessa tarde, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Essa palavra que vai produzir dentro de você uma fé. E essa fé vai te dar esperança, vai te motivar para que você possa alcançar benefícios ainda maiores da parte de Deus. O inimigo não quer que você ouça a palavra de Deus, pois a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus produz fé. A fé faz com que acreditamos no impossível, e isso faz com que nós tomamos uma atitude diferente, e a atitude atraia as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, nessa tarde, eu tenho uma palavra de ânimo, de encorajamento da parte de Deus para o teu coração. Se você crer, se você acreditar, se você confiar no poder da palavra de Deus, isso será o suficiente para que você possa alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Deus tem milagre, Deus tem providência, Deus tem um escape para a tua vida. Quem sabe você está aí do outro lado e está dizendo: Pastor Claudemir, eu estou desesperado, eu não sei qual a decisão eu preciso tomar, a atitude que eu preciso tomar. Eu estou em um barco à deriva, sem saber para onde remar. E o Senhor, Ele tem uma direção para você. E Deus tem uma palavra ao teu coração. E a palavra é: eu sou Deus de providência. O nosso Deus é o Deus de providência. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Então você que já está conosco, eu quero que você compartilhe esta mensagem para mais alguém, porque Deus tem providência para a tua vida. Deus tem providência para você. Pastor, mas parece que quanto mais eu oro,
mais as coisas se apertam. Parece que as coisas elas vão de mal a pior, né? Mas o Senhor, Ele tem uma resposta para a tua oração. Deus não rejeita nenhuma oração. Aliás, Deus escuta todas as orações. Porém, Deus tem o tempo certo para estar respondendo cada oração. É claro que quando nós oramos, queremos que Deus nos responda de imediato, dentro do nosso cronos, que é o nosso tempo. Mas o nosso Deus, Ele tem a resposta, e Ele traz a resposta das nossas orações dentro do kairós dEle, dentro do tempo dEle. E muitas das vezes falta em nós maturidade para entender o tempo de Deus. A Bíblia diz que o tempo de Deus é bom, perfeito e é agradável. Só que nós somos seres humanos, né? Dotados de falhas, de erros, e somos muito ansiosos para que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo. E muitas das vezes, quando não acontece, nos decepcionamos. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que Ele tem o tempo certo de nos responder. Fique em paz. O salmista Davi, ele disse: olha, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele é aquele que ouve as nossas orações e responde. Deus, Ele tem um plano estabelecido para a tua vida. Deus tem um projeto já estabelecido para a tua vida. Só basta nós confiarmos na palavra de Deus. Só basta nós continuarmos andando no caminho que Deus quer que andamos, para que possamos viver algo sobrenatural da parte de Deus. Quero cumprimentar aí a diaconisa Lucineide. Deus abençoe sua vida poderosamente no nome de Jesus, amém? A palavra de Deus que Ele colocou em meu coração está em Gênesis, capítulo 21, versículo de número 17. É o texto que está aqui na minha camisa. Gênesis capítulo 21, versículo 17. Está escrito assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar aonde está. Vou repetir o verso de número 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. É de conhecimento de todos os irmãos acerca desta passagem, pois Agar aqui, ela está numa situação difícil, ela está em uma situação complicada. Irmã Jamile, Deus abençoe. Ela está no deserto, e quando nós falamos de deserto, logo nós entendemos que deserto tem uma simbologia de luta, prova, dificuldades, barreiras, né? Porém, o deserto também serve como uma lição de Deus para nossas vidas. É nos desertos da vida que Deus nos ensina. É nos desertos da vida que Deus nos estrutura. São nos desertos da vida que Deus forja o nosso caráter. São nos desertos da vida que nós vemos, né, as providências de Deus. São nos desertos da vida que nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. São nos desertos da vida que temos experiências extraordinárias com Deus. O povo, quando estava no deserto, eles fizeram uma pergunta, e essa pergunta está registrada no livro de Salmos, que está escrito: porventura poderá Deus trazer, né, ou trazer à realidade uma mesa no deserto, ou preparar uma mesa no deserto, né? Deus, Ele é aquele que prepara mesa no deserto. Então o deserto não é apenas sinônimo de luta, de fracasso, de derrota, de provações. É no deserto que Deus forja o nosso caráter. É no deserto que Deus mostra o seu amor, sua bondade, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós vamos ver que quando o povo passou pelo deserto durante 40 anos, o que não faltou sobre o povo foi a proteção de Deus.
o que não faltou sobre o povo foi o cuidado de Deus. A Bíblia diz que quando o povo caminhava durante o dia, uma coluna de fogo, ou melhor, uma coluna de nuvem cobria o povo, né, para não aquecer o povo, para proteger o povo do calor do deserto. E à noite uma coluna de fogo aquecia o povo, para que o povo não pudesse sofrer o frio do deserto. E assim o povo caminhava tanto durante o dia como também durante a noite. No deserto o povo comeu maná do céu, né? No deserto o povo viu a água sair da rocha. No deserto o povo viveu coisas extraordinárias. Então, no deserto é aonde nós temos experiência com Deus. O que está acontecendo com Agar aqui é que ela foi despedida da casa do seu Senhor. E olha, ela está passando por esse processo aqui e ela não está entendendo por quê. Porque na verdade ela não tem culpa de nada que estava acontecendo. Se nós olharmos aqui dentro do contexto, nós vamos ver que ela foi despejada por Abraão, né? E ela não teve culpa de nada, muito pelo contrário, ela simplesmente foi jogada para fora de casa, juntamente com seu filho, né? Nós vamos observar que Deus tinha feito uma promessa para Abraão e também para sua esposa Sara, mas nós vamos ver que a precipitação de Abraão trouxe uma consequência onde quem vai sofrer essas consequências é Agar. Nós vamos ver que a precipitação na vida de qualquer homem, na vida de qualquer mulher, traz prejuízo lá na frente, né? Aonde nós muitas das vezes iremos nos arrepender. E se nós tivéssemos parado para pensar, refletir um pouquinho na atitude que nós iremos tomar, né? Tivesse tomado, certamente nós poderíamos ter evitado algumas coisas ou algumas consequências. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Queixe cada qual dos seus próprios pecados. Queridos, nós somos frutos daquilo que plantamos aqui hoje. Se nós plantamos hoje aqui, pode ter certeza, amanhã nós iremos colher. Precisamos entender o que nós estamos plantando, para que nós não possamos colher coisas lá na frente e nos queixar daquilo que nós estamos colhendo. Então a gente precisamos tomar muito cuidado. O que Abraão fez foi ter se precipitado, porque Deus tinha feito uma promessa para ele. Só que o tempo se passou. Entenda, quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Porém, o tempo passa, mais de 20 anos se passa. E na verdade, Abraão, juntamente com a sua esposa Sara, tentou dar uma força para Deus. E a Bíblia diz que Sara pede a Abraão que deite com a sua serva Agar e tenha filhos com ela. E aí nós vamos observar, queridos, que quando isso acontece, Agar tem um filho chamado Ismael. Só que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão e de Sara, dando a ele Isaque, o filho da promessa. E nós vamos ver que lá na frente, quando Ismael está grande, Isaque também já está um moço, um rapaz, eles agora começam a entrar em um certo conflito. E esse conflito vai fazer com que Sara tome uma atitude. E a atitude que Sara vai tomar é o seguinte: chegar para Abraão e pedir para Abraão mandar embora Agar, juntamente com seu filho. Agora, entenda uma coisa: o que Sara está fazendo é mandando embora Agar de dentro da sua casa. Ela que um dia foi uma ferramenta para trazer alegria para sua casa. Só que agora que ela vê que não precisa mais de Agar e nem do seu filho, ela simplesmente abre mão de Agar. Pede para Abraão mandar embora Agar. Agora eu acredito que Abraão está com o coração sangrando. Eu acredito que Abraão está com o coração entristecido. Eu acredito que Abraão vai tomar uma decisão sem querer tomar essa decisão. Só que para não entrar em conflito com a sua esposa, e ele também está motivado pela alegria de ter alcançado a promessa que era ser pai, o filho da promessa que nasce, que é Isaque, então ele vai olhar para Agar e vai despedir Agar. Entenda que eu tenho uma palavra de Deus para você.
Quando ele vai despedir Agar, ele vai dar pão na mão de Agar e vai dar odre cheio de água na mão de Agar. Agar vai pegar em seus braços o pão, o odre com água e o seu filho Ismael. E a Bíblia diz que ela vai sair erroneamente andando pelo deserto de Berseba. E a Bíblia diz que quando ela está andando pelo deserto de Berseba, então ela percebe que a água está acabando. Ela percebe que o pão também acabou. Então ela percebe que no deserto não tem água. No deserto não tem poço. No deserto não tem provisão. No deserto não tem amigo. No deserto não tem amizade. No deserto não tem uma porta aberta. No deserto não tem nada para que ela possa pedir ajuda. Existe deserto na nossa vida que a gente vai querer procurar ajuda para alguém e essa ajuda nós não iremos ter. Aonde entra a decepção pessoal, aonde entra a decepção com as pessoas. E muitas das vezes a gente se frustra, muitas das vezes a gente quer voltar para trás, justamente porque aquela pessoa que disse estamos juntos, na hora do seu deserto não estava tão junto assim. Naquele momento que você estava passando pelo deserto, quando você ligou, pediu ajuda, você foi decepcionado. E a sua atitude foi parar. A sua atitude foi entregar os pontos. A sua atitude foi dizer, eu não acredito que isso está me acontecendo. Então você pega o seu filho, como Agar fez. Ela pega o seu filho Ismael, coloca em um canto. Ela fica em uma distância de um tiro de arco, ou um tiro de uma pedra. E ela sai erroneamente. Ela vira as costas para o seu filho Agar. E ela diz, eu não quero ver o meu filho morrer. Ela está abrindo mão da promessa. Ela está abrindo mão do seu filho. Filho na Bíblia fala de promessa. Filho na Bíblia, criança na Bíblia fala de sonho, projeto. E existem muitas pessoas que estão me assistindo aqui ou vão assistir, que estão neste processo. Estão vivendo os desertos da vida, estão sendo decepcionados e está dizendo assim, eu vou abrir mão da promessa. Eu vou abrir mão da minha criança. Eu não quero passar por essa situação. Eu não vou continuar remando. Eu me sinto só. E faz como Agar fez. Agar pegou e colocou a sua criança Ismael em um canto. E ela disse, eu vou embora. Eu não vou ver o meu filho morrer. E a Bíblia diz que quando ela faz isso, quando ela abre mão, quando ela pega o seu filho e coloca ali, e vira as costas para ir embora, e ela fica em uma distância considerável, o menino chorou, Ismael chorou, e Deus ouviu o choro de Ismael. E quando Deus ouviu o choro de Ismael, Deus vai até o encontro de Agar e diz, Agar, por que choras? Olha o versículo 17. Deus ouviu a voz do menino, bradou o anjo Agar desde os céus. Deus bradou dos céus para Agar, porque a resposta não vem da terra. O teu milagre não vem da terra. O teu milagre vem dos céus. O teu milagre vem de Deus. O teu milagre não vem de homens. A tua providência não vem da terra. A tua providência, o teu milagre vem dos céus. A Bíblia diz então que Agar ouve a voz de Deus. E Deus faz uma pergunta para Agar. E a pergunta é, que tens, Agar? Aí quando Deus faz uma pergunta, Deus já está dando uma afirmação para Agar e está dizendo, não temas. Deus está dizendo para Agar, Agar, não temas. Queridos, esta palavra não temas está escrito na Bíblia 366 vezes. Ou seja, para cada dia do ano, Deus ele fala para a gente, não temas. Mas como não temer, pastor Claudemir? Sendo que eu estou passando por esta provação. Como não temer, pastor Claudemir? Se as pessoas virar as costas para mim. Como não temer se eu estou sozinho? Como não temer se as portas estão fechadas? Como não temer se as coisas estão indo de mal a pior? Como não temer, pastor Claudemir, se aquele amigo, aquela amiga virou as costas para mim? Como não temer se eu
estou com o coração sangrando. Como não temer se as coisas estão indo de mal a pior? E Deus estava dizendo para Agar, não temas. Era Deus dizendo, eu já enviei a providência para você, não temas. Eu já preparei a providência para você, não temas. Eu estou no controle das coisas. Sabe por que nós tememos? Porque os nossos olhos carnais não conseguem ver aquilo que só os nossos olhos espirituais conseguem ver. Sabe por que nós tememos? Porque nos falta muitas das vezes fé. A fé faz eu enxergar aquilo que os meus olhos carnais não conseguem ver. É por isso que o escritor aos Hebreus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Era Deus dizendo para Agar, eu já providenciei. Você não tem culpa. Nas entrelinhas Deus estava dizendo para Agar, você não tem culpa daquilo que você está passando. Você não tem culpa do processo que você está enfrentando. Existe um processo que nós enfrentamos que nós não somos culpados, mas por um erro de alguém, nós sofremos também as consequências. Por erro de alguém, nós estamos sofrendo. Mas aí vem Deus para nos socorrer e dizer, não temas, eu estou contigo. Não temas, porque eu ouvi a voz do rapaz. É Deus dizendo, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi o teu clamor. Eu ouvi o teu grito de socorro. E eu me apresento a você para dizer, não temas, não te preocupes. Não turbe o teu coração. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai fazer a mesma oração que o salmista Davi ele disse nos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitai-me e fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o teu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O mesmo Deus que trouxe resposta para Agar no deserto, Ele está também trazendo resposta para a tua oração. A Bíblia diz que quando Deus fala isso com Agar, Deus olha para Agar e diz, ergue-te, levanta-te, pega o moço pela mão, porque o milagre aconteceu. A Bíblia diz que Deus, Ele preparou água para Agar e para Ismael beber no deserto. Deus preparou a providência que eles precisavam. E quem pensava que ia morrer, não compreendia que estava debaixo da promessa. Deus estava dizendo para Agar, Ismael tem promessa. Ismael não vai morrer no deserto. A Bíblia diz que ele cresceu no deserto e ele foi frecheiro. Era Deus dizendo para Agar, nessa situação que você está vendo, que é de morte, eu trago vida. Nessa provação que você está achando que vai morrer, eu trago provisão. Então, amados, eu tenho esta palavra ao teu coração.
Não te preocupes, creia, o Deus de providência está chegando. Você não pode entregar os pontos, você não pode recuar, você não pode paralisar, você não pode parar. Você precisa avançar, mesmo sem ver a providência. Acredite na promessa que Deus te liberou, porque a promessa é maior do que essa momentânea dor. Toda a promessa é necessário passar pelo período, pelo processo, e o processo gera dor, luta, sofrimento, dúvidas, angústias, preocupações. Mas entenda que tudo isso que você está passando faz parte para que possamos alcançar as promessas de Deus. Lucas Moura, meu amigo, Deus abençoe Amanda, em nome de Jesus. Jamile, Deus abençoe todos vocês. Compartilhe essa live para que outras vidas também possam ser alcançadas. Fique na paz do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe. Tenha um resto de tarde abençoada, uma noite de domingo abençoada, uma semana abençoada por Deus, e até a próxima live no nome de Jesus. Shalom, Shalom Adonai.